Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Olha esse moço aqui, Cristiano Santos. É mais um grande vascaíno. E sempre que ele participa aqui, os nossos vídeos bombam. Tá tudo bem, meu ídolo? Tudo bem, a gente esperando o Vascão melhorar, né, Wellington? É isso aí. Vamos falar sobre... A janela vai fechar depois de amanhã, às 23h59. Até lá, pode contratar. Abriu o processo de transferência. Depois, somente jogadores que neste período não estão com vínculo com outras equipes também. Paulo Brax na Europa, a gente vai tratar desse assunto e conversar com o Cristiano Santos, saber dele o que ele está esperando, como que ele viu o jogo com o Corinthians, se já vê alguma reação, se já vê o Vasco com cara de time, se ele está esperançoso ou não. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, e peço também para você nos acompanhar nas redes sociais. O nosso canal se chama Wellington Campos FC e o joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que o trabalho é legal. O sininho também, porque você habilitando o sininho, o YouTube entende que o nosso vídeo é legal. Já passamos de 700 vídeos publicados aqui no canal e depois da vinheta trago a fera Cristiano Santos. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Falar aqui com meu amigo Cristiano Santos, no ar, na Super Rádio Tupi, de segunda a sexta, quando não tem futebol, de 8 às 9 da noite, com a produção da Patrícia Ingol. Grande Botafogo. Tá impossível ela, né? Tá demais. Botafoguenses, todos os botafoguenses estão impossíveis, né? Eles têm licença poética para tal. Claro, há tanto tempo esperando esse momento, né? Tá, vamos dar um desconto. E vamos falar um pouquinho desse Botafogo. Tá gostoso de ver o Botafogo jogar, né? Principalmente no seu estádio, lá no Tapetinho. Sim, tá, rapaz. Eu já falei isso, quem me acompanha sabe. Quando era criança eu era botafoguense. Ah, é? Isso, mas por nada, eu não tinha muita referência, eu gostava muito do uniforme, da estrela e tal. Depois, aos 8 anos de idade, mais ou menos, comecei a entender as coisas, aí virei vascaíno ali, né? Então tem uma simpatia. Pegou uma fase boa, né? Que o Vasco ganhando tudo ficou mais fácil. Sim, exatamente, porque a criança é seduzida pelo quê? Pelo gol, pelas vitórias, né? Pelos ídolos. Pelos ídolos, e eu consegui pegar uma boa fase do Vasco. Há muito tempo já não está numa fase legal, mas eu peguei uma fase bacana do Vasco ainda. É isso que é importante. Mas o Botafogo vai ganhando, cada rodada vai se confirmando no primeiro lugar e vai ficando mais perto de um título merecido. Se tem uma coisa fora da curva nesse campeonato, é o Botafogo que disparou, meteu 12 pontos aí na frente dos outros. Falando de Vasco, não foi uma rodada ruim para o Vasco se ele tivesse vencido o jogo dele, porque o Santos perdeu, né? O América perdeu, o Goiás empatou, o Bahia empatou, quem mais que está lá embaixo também perdeu aí? Ah, faltou aqui. Então, o Vasco tem que começar a fazer a parte dele. Muita gente me pergunta, vai cair? Já caiu? Né? Eu falo assim, não, cara, eu estou muito esperançoso da virada do Vasco em termos de time, com esses reforços que estão chegando, com a movimentação que o Ramon está dando ao time. Pois é, eu já consegui ver o time um pouco mais arrumado. Né? Claro que está longe do que a gente espera, do que a gente quer, o que a gente quer é resultado. Quer e precisa de resultado. A gente precisa entender também, tinham 2 estreantes que acabaram de chegar. Sim. E já foram logo listados e começaram a jogar. O futebol, cara, precisa de entrosamento, precisa o cara conhecer o outro jogador, os outros jogadores, para que ele possa se entrosar ali e a coisa melhorar. Mas, cara, mesmo assim eu já consegui perceber, não sei se foi a sua percepção, um pouco mais arrumado o jogo ali, teve aquela oportunidade, o Peck fez um gol, há quanto tempo o Vasco não fazia um gol? Desde 11 de julho. Pelo amor de Deus, aí quer dizer, a coisa começou a melhorar. Claro que a gente precisa de resultado. Se não começar a ganhar, a situação é tão difícil que o empate ajuda, mas não resolve. Então tem que começar a ganhar. Claro que é isso que todo mundo quer, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Começou a arrumar agora, eu acho que outros reforços virão também aí, sim, né? Sim. Bom, deixa eu até aproveitar e falar sobre isso, né? Porque o camisa 10 que o Vasco está para anunciar é o Ezequiel Balaúti, o argentino do Feyenoord. Também há uma notícia que o Boca tem interesse, mas o Vasco
hoje, viver no Brasil está muito mais fácil do que viver na Argentina. É verdade. Então isso conta muito na hora do jogador tomar uma decisão, já que ele tem a opção de vir para o Brasil. E o salário que o Vasco vai pagar é um salário melhor do que o oferecido pelo Boca. A informação que me deram que o Ezequiel Balaúde vem sim para ser o camisa número 10, o argentino. O zagueiro paraguaio Robert Rojas, indicado pelo Ramon Dias, já segundo a imprensa da Argentina, só faltando aí o Vasco fazer o pagamento da metade do empréstimo, porque tem esse negócio lá do câmbio também, a economia deles lá, infelizmente, eu fico muito triste, que eu sou apaixonado pela Argentina. Tirando o negócio de futebol, os argentinos são sensacionais, não sei se você conhece. Não, mas tirando o futebol, da nossa implicância, porque eles também são maravilhosos no futebol, tanto que são atuais campeões do mundo. Então, quer dizer, é que a gente é implicante com o futebol, são maravilhosos no futebol. Eu sou fã dos argentinos também. E então, para você ter uma ideia, quando o Vasco foi contratar o Capasso e também o Luco Orediano, chegaram a pedir até criptomoeda. Olha só, quer dizer, vale tudo, né? Para fugir do dinheiro deles lá, né? Exatamente. Pois é, então é uma coisa que às vezes pode complicar um pouco. Eu confesso que eu não conheço o Balaúde no Robert, mas, cara, a gente precisa acreditar, né, cara? Acredito que não vão fazer uma contratação. Tem que encorpar o time, né? Pois é, que não tenha pelo menos o mínimo de qualidade, né? A gente imagina que seja bom. Não conheço, mas estou confiante, tem que acreditar. E nós estamos no momento que é o seguinte, tem que acreditar, tem que ter fé, pode perder a fé. É verdade. E sobre ainda o jogo de sábado, eu gostei de várias peças, gostei do Orediano, que entrou no segundo tempo, deu uma movimentação boa. Sim, Até então não tinha se soltado ainda, né? Exatamente, entrou com disposição. Eu percebi jogadores animados, Wellington, entendeu? Coisa que a gente não conseguia perceber. E se não confiantes. Mais confiantes. Se não fosse aquele episódio do pênalti contra o Vasco, acredito que o Vasco, porque isso, querendo ou não, dá uma quebrada. Então, acredito que o Vasco ia manter aquele ânimo que estava e, quem sabe, até um empate, que ia ser um resultado ali melhor. Fez 2-1 com 25 do segundo tempo. Você tinha mais 25 minutos para buscar um empate, cara. Pois é, aí em seguida vem aquele... 1 minuto e meio, 2 minutos veio o pênalti. O pênalti contra desestabiliza e foi o que aconteceu, lamentavelmente. Mas, volto a falar, se não fosse esse episódio, eu acredito que do jeito que o Vasco estava jogando contra o Corinthians no último sábado, acredito que pelo menos um empate que pra gente seria maravilhoso, né? É verdade. O Vasco agora tem o Grêmio pela frente e está tentando fazer o jogo em São Januário com mulheres, crianças e pessoas com deficiência, pessoas especiais, né, como a gente diz. Por quê? Eu falei até com o doutor Paulo Sérgio Feus e houve um ruído na comunicação. Ele não proibiu que o Vasco jogasse essa partida em São Januário com mulheres, crianças e também pessoas especiais. E 20% da venda dos ingressos tem que ir para instituições de caridade que cuidam de pessoas especiais também. Então isso está determinado na decisão liminar dele, que deixa o Vasco jogar com o público no jogo de domingo às 16 horas contra o Grêmio. Agora tem que liberar junto ao Ministério Público, junto ao TJ, à Justiça Comum, porque ela interditou o São Januário. Pois é, rapaz, coisa que eu nem entendi isso, né? Porque que interditou, mas a gente fica torcendo para liberar, para cair essa decisão aí, porque é tão positivo isso, tão legal. Aliás, o Vasco está sempre envolvido nessas causas, né? Sempre o Vasco apoia causas, você vê que às vezes ele joga com camisa para apoiar o LGBT, que ia mais, né? E é muito positivo isso. Tomara que o Vasco consiga fazer isso. Tomara. Deixa eu te dar uma notícia legal. A seleção sub-15 do Patetucci, ela foi convocada para um período de treinamentos na Granja e vai de 14 a 25 de agosto com 2 amistosos contra o Uruguai, lá no Uruguai, e o zagueiro Renan, de 15 anos, do sub-15 do Vasco, foi convocado. E então, Renan, zagueiro do Vasco, sub-15, na seleção sub-15 do Brasil. Você quer dar uma pincelada no caso Pedro? Rapaz,
lamento. Ontem, inclusive, no meu programa, a gente fez aqui o que a gente chama da Hora da Treta, né? Falando exatamente sobre isso, né? Que treta aquela? Né? Que treta foi aquela, rapaz? Nada, Wellington, justifica um soco, uma agressão física, nada. Seja lá o que foi. Ah, o Pedro, ele se recusou a aquecer e tudo mais. Existe já uma lei para aquilo ali. Ah, não quer não? Tudo bem. Qual é a punição que o jogador vai receber por se recusar a atender o que o preparador físico estava pedindo ali naquele momento? Então, era esse... Ah, houve uma provocação, os ânimos ficaram... Meu amigo, se controla. Se controla, não tem essa. Lamentável o que aconteceu. Agora, há uma possibilidade, pelo menos o que estão ventilando, até o Pedro sair do Flamengo. Está na coluna do Anselmo Góes, no jornal o Globo. Um conselheiro do Flamengo disse que o Pedro vai buscar um advogado especialista, porque também, veja só, o fato dele ir à polícia, registrar boletim de ocorrência e exame de corpo de delito, é que ele está pensando em outras questões jurídicas. Pois é, e aí acaba ficando também aquela situação difícil para o jogador se manter num ambiente como esse. Está insatisfeito por estar na reserva lá com o Sampaoli. E ele acabou fazendo uma denúncia num desabafo, sofrendo pressões psicológicas já há um tempo, né? Ele chamou de agressão psicológica. Hoje ele já não apareceu para treinar e que ficou mais ainda desconfortável. Evidente, né? A situação dele ali, né? Então, quer dizer, eu lamento, porque é um jogador excelente, eu acho que qualquer time no mundo sonharia em ter o Pedro. Parece que o Palmeiras é o próximo caminho, né? Pode ser, pode ser. E a gente até falava sobre isso ontem, é lamentável que isso aconteça, porque o Pedro só aparece em pautas positivas. Tanto no campo quanto fora de campo. É um rapaz cristão. Estava na Copa do Mundo agora. Estava na Copa do Mundo, é um rapaz cristão. Sim. Né? Na igreja dele, eu conheço algumas pessoas da igreja dele, que é uma igreja muito famosa na Barra da Tijuca, a Atitude, e ele prega, as pessoas gostam demais do Pedro lá. Então, foi a primeira vez que... Me lembra se teve uma outra. Não, eu estou puxando aqui pela memória. Acho que não, só em pautas positivas, então é lamentável. Acho que tudo deveria ser avaliado também, até se o próprio Flamengo, na hora de tomar uma decisão, acho que poderia repensar isso. É um jogador excelente, um ser humano maravilhoso, porque o jogador bom mesmo, profissional bom, né, Wellington, não é só aquele que está na atuação, não é só dentro de campo. Vestiário, né? Vestiário, é o cara fora, como é que é a vida dele. Pois é, e o Pedro dia a dia. Atende a isso tudo, né? Então acho que isso deve ser levado em conta, deve avaliar isso aí. Muito bem. Olha aqui, gente, a terça-feira é de Libertadores e Copa Sul-Americana. 7 da noite nesta terça, Libertadores, oitavas de final, jogos de ida. 7 da noite, Argentinos Júnior e Fluminense lá na Argentina. 9 da noite tem River Plate e Inter no Monumental de Núñez. E tem Bolívar e Atlético Paranaense em La Paz. Em Sul-Americana, 7 da noite tem Libertad e Fortaleza no Defensores del Chaco. E lá na Arena do Corinthians e Newell's Old Boys, 9h30 da noite. Bons jogos, né, Cristiano? Muito bons jogos. E a agenda do futebol carioca tá cheia essa semana. Com isso, eu só vou ter o programa hoje e sexta-feira. Que delícia, mas você merece. Fica atento. Tá falado, Wellington. Quero deixar um abraço aqui para todos os seus seguidores. Gente, ó, vamos curtir aí Wellington Campos, esse é fera, meu ídolo. Abraço, Wellington. Grande Cristiano. Deixa eu agradecer aqui o Cristiano. Quero pedir então o que ele diz para você opinar aí, dar aquela força para o nosso canal. Nos acompanhar nas redes sociais, se ainda não acompanha. Peço também para você se inscrever no canal Wellington Campos FC. Gente, esse vermelhinho aqui embaixo não paga nada e o joinha é importantíssimo para que todo mundo entenda que o nosso canal é legal, é bacana e também o YouTube possa recomendar para mais gente também. E muito obrigado a todos que estão nos ajudando nesta caminhada por aqui. Ainda vamos fazer um ano de canal, né, de material intenso e todos vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.